Bom, gente, vamos falar de autoconhecimento. Meu Deus! Bom, hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho do que foi, ou do que foram, não sei como se conjuga esse verbo, esses 9 anos de autoconhecimento e contar para vocês quais foram os aprendizados, quais foram as mudanças ou a consciência que eu considero essencial, a cura que eu considero essencial nesse processo e os desafios também sabe? Eu acho que precisa muita coragem para entrar nessa jornada de autoconhecimento. Eu acho que é muito mais fácil a gente continuar sendo quem a gente sempre foi e quem a gente foi ensinado a ser, do que olhar para dentro para dentro e tentar entender quem a gente é. Porque quando a gente não pratica o autoconhecimento, a gente segue uma vida, a gente faz escolhas, a gente tem opiniões que nem são nossas. São opiniões que a gente aprendeu a pensar daquela forma. Seja sobre dinheiro, seja sobre casa própria, seja sobre o que é a vida ideal, que de repente você defende uma ideia de que tem que trabalhar, de que tem que ser assim, tem que ser assado, mas às vezes aquela ideia que você defende ou aquela opinião que você tem nem é sua. É uma opinião da sua mãe, da sua avó, do meio que você vive, de alguém que você admira, mas se você realmente olhasse ou tivesse um momento com você e você pensasse sobre aquela opinião, você ia ver que, pera lá, isso aqui não tem nada a ver com quem eu acredito, não tem nada a ver com quem eu sou. Então, é muito mais fácil, eu acho, a gente seguir o que foi ensinado, entre aspas, mais fácil, né? Do que parar para se autoconhecer, né? Autoconhecimento. O conhecimento de si, o conhecimento da gente, de quem a gente é. Há 9 anos atrás eu já contei pra vocês que eu comecei nesse processo de autoconhecimento e não foi porque eu queria ser uma pessoa melhor. Então eu já contei que eu comecei a me autoconhecer porque a minha dor era financeira, a minha dor era dinheiro. Eu tinha acabado de quebrar um negócio de confeitaria, eu tava divorciada, com 2 filhas pequenas na fralda, com ordem de despejo da casa que eu morava de aluguel, com luz cortada, com água cortada, com uma dívida de mais de 50 mil reais, quando eu disse, meu Deus, como é que sai desse buraco? Como é que sai? Tem solução para isso aqui? Então foi naquele cenário que eu ouvi pela primeira vez a palavra autoconhecimento de forma consciente. Talvez eu tenha ouvido em outros momentos, mas eu nunca tinha prestado atenção. E ali eu ouvi que as nossas crenças, aquilo que a gente acreditava, criava a nossa realidade, e que se eu quisesse mudar a minha realidade, eu tinha que mudar as minhas crenças. E que a partir do momento que a gente muda nossas crenças, a gente começa a criar uma nova realidade, criar uma nova vida e por aí vai. E que para isso a gente tinha que se autoconhecer, porque essas crenças estão armazenadas no inconsciente, a gente vai ganhando clareza de quem a gente é e vai construindo aí uma vida que faça sentido. E de lá pra cá, isso tem 9 anos que eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu achava que ia ser rápido. Então, a primeira coisa que eu precisei aprender e entender é que o processo de se autoconhecer, que o processo de mudança de vida, ele não é rápido. E se eu pudesse comparar o processo de autoconhecimento com alguma coisa, assim, para ficar mais didático, eu diria que quando eu comecei a me autoconhecer, é como se eu tivesse pego, sabe aqueles quebra-cabeça, assim, com 3 mil peças, 5 mil peças? Então, é como se eu tivesse pego o quebra-cabeça de 5 mil peças da minha vida, de quem eu sou, o quebra-cabeça de 5 mil peças da minha avó, da minha mãe, das pessoas perto, e essas peças estivessem todas embaralhadas. E me autoconhecer é pegar cada peça e tentar entender que se aquela peça ela faz parte do meu quebra-cabeça, da minha vida, do quebra-cabeça da minha vida,
ou se aquela peça que tá ali, ela tá na minha mesa, mas ela não me pertence. Ela é uma crença da minha avó, ela é um aprendizado da minha avó, ou uma lição do meu avô, ou alguma coisa registrada de um jeito estranho, baseado numa experiência que eu vivi, e que eu preciso, de repente, devolver a quem pertence ou ressignificar aquela peça, sabe? Então, quando a gente imagina vários quebra-cabeças que não são nossos, fazendo parte da nossa vida, e a gente tentando encaixar peças que não são nossas na nossa vida, é como se você tentasse ser feliz encaixando peças que não são suas, sabe? Tentando viver com a peça dos outros, assim. Então não tem como ser rápido, desconstruir, devolver peças que não são suas, que você armazenou essas peças por uma boa parte da sua vida. Então eu comecei a me autoconhecer, hoje eu tô com 41, com 32 anos, 31, 32 anos, então imagina, 32 anos absorvendo pecinhas que não são minhas, ideias, opiniões, você tem que fazer isso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter casa própria, você tem que ser menos, você não pode ter mania de grandeza, você tem que se esconder, não pode querer se aparecer, não pode se achar, não pode isso, não pode aquilo. E você vivendo com tudo aquilo que não é seu, que você nem sabe por que tá ali, e você trazendo tudo isso pra perto, olhando pra cada peça, pra cada coisa e arrumando, organizando, devolvendo coisas a quem pertence e curando coisas que são suas, peças que são suas, enfim. Então, nesses 9 anos, quando eu comecei a aprender sobre lei da atração, inicialmente eu achei que ia ser muito rápido, porque eu só absorvi o que eu queria. Então, mentaliza, pensa na vida que tu quer ter e vai ser real. Então, parecia que era tão mágico, tão rápido. E eu achava que ia ser muito rápido, sabe? Conquistar um monte de coisa, ficar rica, sabe? Não é tão rápido assim, porque é um trabalho de muito tempo. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que um processo de autoconhecimento, ele não é rápido. A segunda coisa que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento é que não existe um ponto final. Eu sempre achava que ia chegar um momento que ia ter uma linha de chegada, assim, sabe? Do tipo assim, cheguei aqui. Agora é isso aqui pra sempre. Eu sempre achava isso, assim. Só que nesses 9 anos, eu já me renovei tanto. Eu já desconstruí tanta coisa que eu acreditava que tinha que ser assim. E daqui a pouco eu olhava pra aquela mesma coisa que fez sentido por muito tempo e dizia, caraca, isso aqui não faz mais sentido. Que loucura, isso aqui não faz mais sentido, agora eu penso diferente a respeito disso aqui. E aí, lá vou eu mudar. Então eu comecei também a entender que a gente vai mudando à medida que a gente caminha, à medida que a gente aprende coisas, à medida que a gente experimenta coisas, a gente começa a perceber que na experiência, algumas coisas que a gente queria muito ou achava que ia ser muito legal, não é bem aquilo ali, que a gente não quer aquilo que a gente queria tanto, sabe? Vou dar um exemplo muito bobo, assim. Eu sempre amava e eu achava lindo aquelas mulheres que se vestem todas empoderadas, assim, de salto, de terno, cabelão, aquelas mulheres que são bem sensuais, assim, que tem aquela coisa de gostosa, assim, sabe? Eu admirava muito essas mulheres que têm na essência o arquétipo do amante, assim, as governantes, poderosas, aquela mulher que sempre anda de salto e tal. E eu até fui, como uma boa exploradora que sou, visitar esse universo das mulheres de salto, criei um guarda-roupa todo com um blazer e tal, e eu não vou negar que eu gosto quando eu olho para as fotos de como eu era quando eu vestia esses blazers, e de quando eu me arrumava super e tal, toda estruturada, e aquela sensação de transmitir o que um arquétipo do governante transmite, que é essa coisa do poder, enfim. Só que, sabe aquilo que a Bíblia diz sobre correr atrás do vento? E eu acho que essa é a grande graça, a grande beleza e a grande valia do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, né, que é o conhecimento de si, é a gente entender quem a gente é
Porque aquilo que a gente não é nunca vai nos preencher. É exatamente como correr atrás do vento. Então eu fui buscar aquilo lá, porque eu achava que aquilo lá era... sabe, quando eu encontrasse aquilo lá, eu ia ser respeitada, eu ia ser ouvida, eu ia ser valorizada, eu ia ser bem paga. E aí eu corri atrás daquilo, fui aquilo por um tempo, porque a exploradora, também no processo de autoconhecimento, eu descobri que eu sou exploradora. A exploradora, ela é um arquétipo, segundo Jung, da jornada da alma. Então ela busca autoconhecimento, mas o autoconhecimento da exploradora não é um autoconhecimento como o da sábia, que é através dos livros, do estudo e por aí vai. O autoconhecimento da exploradora é uma busca de se autoconhecer através de explorar, através de viver, através das experiências. Então, o meu processo de autoconhecimento, para e pensa, 9 anos buscando experiências para me autoconhecer, para entender, isso aqui eu sou, não, isso aqui eu não sou, vivendo, compartilhando isso na internet, porque o processo de autoconhecimento é a coisa mais louca e mais confusa que eu já vivi em toda a minha vida, e sendo julgada, obviamente, por todos esses experimentos de exploradora que eu estava vivendo na pele. E aí eu preciso disso, né? A exploradora, ela precisa se autoconhecer, ela não é da teoria, ela é da prática, ela é do explorar, ela é do lá botar a mão, fazer e por aí vai. E aí quando eu fui para esse lugar de tentar parecer mais empoderada, com meus ternos, meus blazers, eu consegui ser isso por um tempo, mas depois eu não consegui sustentar. Eu olhava pro meu guarda-roupa e dizia, gente, cadê eu? Né? A minha amiga Lara, um dia a gente fez uma videochamada. Nossa, tá muito barulho, eu acho, pra vocês. Fui pegar um fone, porque tem bastante barulho de obra, acho que vai ficar melhor pra vocês aí ouvir. O som vai ficar mais limpo. E aí, nessa de ir lá e botar os blazers e ver e viver na pele essa coisa que eu admirava tanto, que eu achava lindo, incrível, a mulher empoderada, do salto, bem arrumada, bem vestida e por aí vai. E ver que aquilo ali, por mais glamuroso que parecesse no meu olhar, não era eu. Dentro do autoconhecimento, porque para mim, como exploradora também, que sou, como uma buscadora da jornada da alma, como aquela que busca construir uma vida que seja prazerosa e gostosa de acordar todos os dias, não tem como você ser feliz com a receita de felicidade dos outros, porque tem pessoas que vão ser felizes, como autoconhecimento é sobre isso, né? Vão ser felizes em aventura, acampando, viajando, tem pessoas que vão ser felizes na vida comum, assistindo uma série, outros vão ser felizes em família, com cachorro, papagaio, periquito, tem gente que ama estar sozinho. Então, o valioso do autoconhecimento, né, o que vale pagar o preço de viver essa confusão toda que é se autoconhecer, é a gente encontrar qual é esse lugar, naquele momento da vida, que faz sentido pra gente. Parar de buscar a receita de felicidade dos outros, a opinião dos outros, o que a gente aprendeu que é o ideal, porque a gente chega um tempo, a gente entende que o ideal pro fulano não é o que é ideal pra mim. E entender, quando a gente se entende, tá tudo bem o fulano pensar diferente, que é igual, tipo, a gente, né? As pessoas dizem, vocês tinham que ter um carro melhor. Pra gente, nesse momento, tá tudo certo. Então, a gente sempre trazer pra mim, pra gente, isso aqui faz sentido. E tá tudo bem se você pensa diferente. Então, quando a gente começa nessa jornada de se autoconhecer, é a gente entender o que faz sentido pra gente. E às vezes, aquilo que a gente admira não é quem a gente é. Não é aquela nossa maior força, não é o nosso maior potencial. Uma das coisas que eu aprendi em cursos de arquétipos que eu já fiz, aí falando de arquétipos de marca, é que a gente compra aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente quer ser um arquétipo que a gente não é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está comprando aquilo que a gente não tem, ao invés de valorizar o que a gente tem, o que a gente é bom, né? Então, uma das coisas que eu percebi nessa jornada de autoconhecimento é que antes de aceitar, que eu acho que é sobre aceitação também, eu acho que até chegar nesse lugar de aceitar que eu sou exploradora e eu preciso explorar vários universos,
que eu sou criadora, que eu gosto de inventar ideia, eu gosto de empreender, eu gosto de me renovar. Antes de aceitar que eu sou uma pessoa que gosto de andar confortável, que gosto de andar solta, que não gosto de coisas tão estruturadas, tão rígidas, tão duras, porque eu sou esse movimento, eu sou essa flexibilidade. Antes de aceitar que eu sou essa pessoa que não gosto de nada muito culto, de muito difícil e que não quero isso, eu precisei ir para um outro caminho que não era eu. Então, uma coisa que eu também acho que autoconhecimento é uma negação. Antes de a gente aceitar quem a gente é, a gente nega, a gente rejeita, porque no fundo a gente ouviu tanto que a gente tinha que ser diferente quando era criança, que a gente não acredita que ser a gente é suficiente. Então, uma coisa que eu percebi nesses 9 anos de autoconhecimento é que eu neguei muito a minha verdade. Eu neguei muito a minha espontaneidade. Eu tentei ser tanta coisa antes de ser eu mesma. Eu tentei muito. Recentemente, nessa função de análise de arquétipos também, e de olhar para os arquétipos mais de perto, que são esses arquétipos de essência, de personalidade, eu me reconheci muito facilmente na exploradora, mas eu não me reconhecia na criadora, e eu tinha uma certa... com a maga. A maga, apesar de ter falado muito tempo de autoconhecimento na internet, de ter trabalhado como terapeuta Theta Healing por muito tempo na internet, ter feito numerologia, mapa astral, constelação familiar e várias coisas, né? Várias terapias, ressonância harmônica e tal, nessa jornada de autoconhecimento, eu sinto que por algum tempo, eu tive um ranço da maga, que é essa essência mística, holística. Eu tentei me afastar, eu tentei evitar, eu tentei negar, depois de já ter vivido, porque existem algumas coisas nesse universo místico que nunca vão ser provadas. E eu percebi que o fato de eu não conseguir sustentar isso, eu me lembro que na época que eu falava de arquétipos e tal, eu tinha recebido alguns convites para falar de arquétipos, de autoconhecimento, e eu sempre negava. E eu me lembro de uma vez assistir um vídeo da Bibi, que ela fala sobre as coisas que não são comprovadas, tipo Theta Healing, aromaterapia, constelação, e ela bate de frente com essas terapias todas, e eu me lembro que eu fiquei com medo de atender quando eu assisti um vídeo dela, e aí eu digo, caraca, só que, cara, tem muita coisa que não é comprovada. Eu me lembro que quando eu falei que eu tava fazendo constelação familiar aqui nesse canal, acho que foi num vlog, alguma coisa assim, teve alguém que comentou assim ainda, mas isso aí não tem comprovação científica. E aí eu fiquei tão feliz porque eu respondi assim, mas eu não preciso que tenha. Eu escolho fazer, mesmo sabendo que não tem comprovação científica. E foi tão bom conseguir sustentar isso, mas ao mesmo tempo era como se... Sabe essa coisa do charlatanismo? Era como se eu quisesse falar sobre isso, quisesse trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo a minha mente dizia, isso não tem comprovação científica. Será que realmente isso está fazendo bem ou será que isso está enganando pessoas? Será que isso realmente está ajudando ou será que... Então eu sinto que, por mais que eu trabalhasse com autoconhecimento, terapias holísticas e tal, eu não tenho problema de fazer. Então eu já comprei constelação, já comprei Theta Healing, compro até hoje Theta Healing, porque é uma terapia que para mim é muito benéfica, eu consigo ver diante dos meus olhos, mas toda vez que eu trabalhava com essa maga, que é essa essência da maga, que era vira e mexe, eu criava um canal de tarô, aí eu excluía o canal de tarô. Aí eu criava o canal de tarô, aí eu excluía o canal de tarô. Isso era um conflito sobre as coisas que a gente não consegue explicar. E quando você não consegue sustentar para os outros algo que você não tem explicação, e você quer tentar explicar e você não consegue, é como se eu quero, mas tá errado. Eu quero, mas tá errado. Então eu sinto que boa parte do meu processo de autoconhecimento era um amor e uma negação sobre a parte em mim que tem muito forte esse arquétipo do mago, que gosta desses conhecimentos tipo arquétipos, numerologia, astrologia, Theta Healing, constelação familiar, mas toda vez que eu fazia disso um negócio, eu tinha será?
ai meu Deus, será que eu tô... Porque essa coisa da gente querer fazer direito, da gente querer fazer certo, né? Esse senso mesmo ético, essa coisa de caráter mesmo, né? De querer... tem uma preocupação e isso, eu percebo que isso me impedia de aceitar esse fragmento meu, místico, holístico, maga, que também faz parte muito latente de quem eu sou. Então, dentro do meu processo de autoconhecimento de 9 anos, eu sinto que eu vivi muito esse amor por essas terapias holísticas e por tudo que eu vivi dentro do meu universo, do meu laboratório, dentro dessas terapias e todas as curas que eu vivi, mas por não ser palpável, por não ser cientificamente comprovado, eu vivi uma guerra com isso. E principalmente em termos profissionais. E era por isso que eu tinha um rancinho, assim, do tipo... do tipo assim, cara, eu quero falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, como que explica, né? E aí, como que eu lidei com isso? Foi entendendo que realmente não tem comprovação científica. E que eu não falo para quem quer uma formação técnica superior e quer comprovação científica. Assim como a pessoa que eu compro a terapia holística, o Theta Healing, ou a constelação familiar, ou a astrologia e tal, eu não estou pedindo para essas pessoas ciência. Eu estou fazendo aquilo ali porque eu, Daniela, acredito no benefício que aquilo ali vai proporcionar para minha vida. Que é muito maior do que a minha mente consegue explicar e decifrar e por aí vai. Então, nesses 9 anos, eu sinto que eu vivi um amor e uma negação do meu lado místico. Era como se eu quisesse o tempo todo encontrar algo que tivesse lógica, sendo que eu não sou uma pessoa da lógica, entende? Eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas eu tentava, seja falando de investimento, que não, apesar de investir, não é o meu universo confortável porque eu não sou da lógica, eu ficava fugindo disso, tentando outras coisas que não fosse a terapeuta holística, a que gosta desse universo místico e holístico. Então isso foi algo que marcou muito o meu processo de autoconhecimento e foi muito desafiador sustentar. E muitas vezes eu desisti de coisas que eu acreditava porque eu não conseguia trazer lógica para aquilo. Eu não conseguia defender aquilo, independente de quem estivesse falando mal ou de quem não acreditasse naquilo, sabe? Então eu demorei muito e fiquei muito tempo patinando nesse lugar. Mas eu nunca abri mão de fazer. Então nesses 9 anos eu fiz constelação familiar. Nesses 9 anos eu fiz muitas sessões de Theta Healing, eu continuo fazendo porque eu acredito muito no Theta Healing. Nesses anos eu vivi, tem 7 anos que eu faço uso consciente dos arquétipos, que são símbolos, né, que conversam aí, que estão no inconsciente coletivo, que fazem parte do nosso universo, que muda a nossa forma de pensar, os nossos comportamentos, que eu acredito e por aí vai. Mas eu sinto que toda vez que eu levava isso pro lado profissional da coisa, eu travava. Eu, tipo, sabe? E até semana passada eu ainda estava encontrando uma forma de existir no mundo negando esse meu lado místico, esse meu lado maga, a curandeira, aquela que acredita no invisível, aquela que acredita no sobrenatural, e isso faz parte de quem eu sou. E aí, quando eu estava fazendo com a identidade de marca, com os alunos do meu negócio digital do zero, que é esse ponto, né? Quem a gente é pra gente se apresentar pro mundo, eu tinha botado a maga, eu falei, a gente tem que tirar essa maga daqui, que eu tinha botado maga. Aí eu fiz um outro curso de arquétipos, e aí, ao fazer essa autoanálise, saiu que eu era maga também. E eu falei, que saco, eu não sou mais. Olha ela. Aí quando chegou essa semana eu falei, cara, não dá mais pra negar, sabe? Sustenta que você acredita nesse universo místico, holístico, sustenta que você já se beneficiou muito disso e tudo bem que você não consegue explicar com ciência e lógica
E essas coisas não são lógicas mesmo. E essas coisas são para quem não tá precisando de lógica, porque quem precisa de lógica procura um médico, procura ciência, procura outras pessoas. E você pode acreditar nisso. Isso é quem você é. Então, essa semana, assim, foi uma semana da cerejinha do bolo, assim, de acolher essa maga que faz parte da minha base, da minha estrutura arquetípica, né, da base que sustenta quem eu sou. E me veio muitas memórias, assim, me veio memórias de sessão de Theta Healing, onde eu visitei outras memórias de ter sido muito julgada, de ter sido realmente essa curandeira em outras existências, para quem acredita ou não, e de ter sido queimada, apedrejada, e por isso a gente nega a curandeira, porque a curandeira, a mulher que gosta dessa conexão com a natureza, que gosta desse universo, ela geralmente né, vista como a bruxa e tal, e a gente tende a negar, às vezes, isso por conta dessa ameaça que algumas pessoas sentem com relação a esse lado meio místico e por aí vai. Mas o fato é que desde muito nova, assim, a minha avó nunca me apresentou tarô, nada disso, mas eu me lembro de eu com 13, 14 anos comprando cristais, e ao mesmo tempo que eu ia pra religião, eu joguei fora minhas bruxas, meus cristais. Quando eu fui, né, quando eu tive esse primeiro contato com a igreja evangélica, que as pessoas diziam, isso aí não é de Deus, cristal não é de Deus. Gente, mas cristal não foi produzido por homem. Cristal é uma pedra que tá na natureza. E não foi criado no laboratório. Então, se Deus não gosta de cristal, por que Deus criou, entendeu? Então, eu não questionava essas coisas, porque quando a gente não pratica o autoconhecimento, a gente tende a aceitar o que as pessoas falam, sem questionar se tem fundamento aquilo que as pessoas falam a respeito de nós, muitas vezes. Porque você é isso. Porque você é aquilo. E tipo assim, será que essa pessoa tá falando da gente ou tá falando dela mesmo, né? Da visão dela sobre aquilo. Então, por muito tempo, desde muito nova, eu nego essa maga, né? Desde dessa Dani que comprava os livros, eu me lembro de ir passar na frente de uma lojinha que a dona da loja era Cláudia, o nome da proprietária. E ninguém me apresentou esse universo. Eu passei na frente da loja e eu vi a loja e eu entrei. Quando eu entrei naquela loja, eu comecei a comprar tarô, comecei a comprar cristal, comecei a comprar incenso. Comecei a comprar livros sobre banhos energéticos, mistura de ervas e tal. Comecei a comprar umas bruxinha do amor, enfim. E eu amava aquele universo místico. Só que o primeiro contato que eu tive com uma religião, eu era católica, fiz crisma e tal, que eu ouvi alguém dizer, isso aqui não é de Deus, eu não defendi isso aqui. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um saco de lixo, botei tudo no lixo, os cristais, as bruxas, o tarô, tudo, e joguei fora. Passou um tempo, vivi aquela experiência evangélica e tal, e aí eu fui numa livraria e vi um livro de yoga. Comprei o livro de yoga. E me identifiquei muito com aquele livro de yoga, comecei a ler outros livros de yoga, falando sobre o limite, sobre o corpo, a experiência do corpo, a respiração e tal. Fui para um relacionamento, fui para um casamento. Aí nesse casamento, a pessoa que eu estava casada, ela disse assim, isso aqui não é de Deus, falando dos meus livros de yoga. E aí eu, ao invés de falar, não, por que isso aqui não é de Deus? Ao invés de eu defender aquilo que era uma verdade para mim e que fazia sentido para mim e que era importante para mim, sabe o que eu fiz? De novo, eu repeti o padrão. Eu fui lá, peguei os meus livros de yoga e joguei os meus livros de yoga fora. Ok, lá vou eu de novo, né? Eu ainda não era praticante de autoconhecimento, nunca tinha ouvido a palavra assim de forma consciente. E foi depois desse relacionamento, depois de quebrar o negócio da confeitaria, que eu de fato comecei no autoconhecimento. E ali, a partir do momento que eu comecei, ainda vinha a negação do tipo, agora eu posso escolher, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser na minha vida, mas eu sinto que eu não conseguia sustentar aquilo para os outros, assim. Era uma guerra muito grande interna. Então, e eu também entendo que essas pessoas que vêm do lado de fora condenar aquilo que é importante pra gente, elas vêm como uma oportunidade da gente dizer, pera lá, se você não se conecta com isso, se você não se identifica com isso, não faça na sua vida.
Não compre o livro de yoga, não compre o tarô, não compre o cristal, não use. Mas aqui na minha vida, mando eu, isso aqui faz sentido pra mim e eu uso isso aqui. Isso aqui sabe? Então, eu percebi também que à medida que a gente também vai fazendo as pazes com quem a gente as pessoas que a gente passa a se relacionar e trazer para nossa vida também passam a aceitar quem a gente é. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, Fernando, que toda vez que ele vem na nossa casa, ele quer que eu abra as cartas para ele. Né? A esposa dele, a Lígia, esses dias a gente foi pra praia, ela falou assim, tu lembra da leitura de tarô que tu fez para mim? Eu falei, hein? Eu não lembro nada do que eu falo para as pessoas. Eu me coloco como um canal e transmito a mensagem. Ela assim, tá acontecendo exatamente o que você leu para mim lá nas cartas, lá no apartamento e tal. E eu disse, sério? Tipo, que eu não lembro. Eu falei, aí ela falando as palavras, eu falei, gente do céu, que, sabe? E eu não gosto de ler para as pessoas, geralmente eu tiro as cartas só para mim. Mas era como se eu, no meu processo, eu identificasse essa maga, mas eu não acolhesse. Então, como se eu sempre fugisse de falar de autoconhecimento, é como se eu sempre fugisse de ir para esses assuntos místicos e nunca conseguisse sustentar isso diante das pessoas. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu sinto que isso foi muito marcado também, tá? A criadora, eu tô falando de arquétipos, mas a gente vai falar de muitas outras coisas que eu acho que envolve o processo de se autoconhecer. A criadora, que é essa que inventa moda, desde muito nova eu sou criadora. Mas eu também ouvia que ser criadora não era legal, porque lá vem ela inventar moda. Então eu era da costura, eu fiz 2 anos de costura industrial, eu fiz 1 ano de tricô, eu fiz vários cursos assim, ponto russo, ponto cruz, eu fazia minhas blusas de tricô, eu sempre gostei de criar, eu sempre gostei de realizar, eu sou uma realizadora. Mas eu ouvi tanto que eu era sonhadora, que eu sonhava demais, que eu duvidei da minha capacidade de realização. Então eu sinto também que o processo de autoconhecimento, que é esse processo de avaliar quem eu sou, o que eu já fiz e o que as pessoas falam que eu sou, porque é sempre essa guerra. A gente cresce ouvindo que a gente é determinadas coisas, que a gente acaba acreditando que a gente é aquilo que as pessoas dizem que a gente é. Só que a gente não confronta muitas vezes. Então a gente não sustenta, não defende e acha que está errado aqueles julgamentos que a gente recebe. E aí a gente vai se encolhendo aquilo que as pessoas julgam a nosso respeito. Então, o tom que eu ouvia, lá vem ela inventar moda, porque eu customizava minhas roupas, eu pintava minhas calças jeans, eu botava miçanga nas minhas calças jeans, eu fiz uma bolsa uma vez com uma argolinha, sabe essas argolinhas de fazer cortina de banheiro? De cortina de banheiro mesmo, não sei, a casa, hoje a gente vive box, mas na minha casa não tinha box, né, era cortina. Então, era aquelas bolinhas, eu comprei aquelas bolinhas e eu encapei tudo de lã e juntei tudo e fiz uma bolsa. Eu lembro que eu fui na marejada com essa bolsa, as pessoas, meu Deus, que linda e tal. E eu que tinha criado, porque eu gostava de sair e não ver ninguém com uma roupa igual a minha. Eu amava ter uma peça única. E aí eu tinha esse conflito também. Porque uma parte eu me sinto pessoa comum, que a gente já vai falar da pessoa comum também. Mas eu também sei que eu tenho essa coisa de gostar de ser diferente. Eu gosto de ter coisas que ninguém tem. Eu tenho essa parte em mim. E aí, toda vez que eu fazia isso, que eu tinha uma coisa que ninguém tinha, lá vem ela se achar. Como se fosse um problema a gente se achar. Que bom quando a gente se acha. Que bom quando a gente se encontra, né? A gente trabalha para isso, a gente pratica o autoconhecimento para se achar mesmo, para se encontrar. Só que quando eu tinha no meu inconsciente que se achar era uma coisa ruim, eu ficava sempre perdida. Por quê? Porque eu não posso me achar. Se achar não é legal. Se achar é um problema, se achar é ser soberba, é ser superior aos outros. Então era como se eu sempre fazia de tudo para estar perdida, porque eu não queria me encontrar. E aquela que se acha, que cria as coisas, também era um problema. Então eu ficava tentando me igualar, tentava falar o que todo mundo queria ouvir, tentava ser gentil, legal com todo mundo, porque é melhor eu não ser tão diferentona assim. E eu fui tentando ser uma pessoa comum, que também é bom, né? Mas também tem a sombra da pessoa comum. Então eu sinto que no meu processo de autoconhecimento, eu também precisei colocar luz e reconhecer essa criadora, que é uma realizadora, e que por muito tempo eu fui vista como uma sonhadora. Ai, porque sonha muito grande, lá vem ela com a mania de grandeza dela. E era como se...
E eu ouvia muito isso, sonha, querida, sonha que sonhar não custa nada. Então eu me lia como alguém que só sonhava. Eu não me via realizadora. E eu pensei, cara, se eu parar pra pensar, eu já realizei tanta coisa. Como que eu não me enxergava como uma pessoa realizadora? Como que eu me enxergava meio que como uma fraude, como alguém que só sonhava, né? Então, ao fazer essa autoanálise, de olhar para minha jornada, de olhar aquela Dani que tinha facção, que costurava, que fazia suas próprias blusas de lã e que gostava de ter uma blusa de lã que ninguém ia ter igual e que olhou para aquilo ali e disse, cara, não tem problema nenhum você querer ser diferente, não tem problema nenhum você querer ter uma blusa que ninguém tem, não tem problema nenhum você criar suas próprias roupas, não tem problema nenhum você se achar e olhar na frente do espelho e você se encontrar no espelho e se encontrar na roupa que você veste e se encontrar na sua vida e se encontrar na sua casa. Não tem problema algum nisso. Então eu sinto que dentro do meu processo de autoconhecimento eu precisei olhar também para esses julgamentos que eu recebi sobre se achar e sobre ser sonhadora demais e acolher essa realizadora e assumir, olha, eu tenho sim mania de grandeza e não tem problema nenhum. Eu não tô fazendo mal para ninguém tendo mania de grandeza. Eu tenho mania de grandeza. Eu gosto de sonhar grande. Eu gosto de realizar grandes coisas. Eu gosto de ser única e isso é o que me faz ter a confiança que eu tenho hoje de entender que não existe outra pessoa igual a mim no universo. Assim como não existe uma outra pessoa igual a você no universo, sabe? E entender que a gente é única, isso é tão incrível, porque eu sei que, cara, o meu marido não vai encontrar outra pessoa igual a mim. E isso me dá uma paz tão grande, porque eu não preciso ficar competindo com uma outra fulana, porque eu não quero ser igual a outra fulana. E eu sei que a outra fulana nunca vai conseguir ser igual a mim. E isso faz eu acreditar que se ele tá comigo, é porque ele gosta de mim, e mim só existe aqui. A mesma coisa eu com ele, eu não vou encontrar em nenhum outro homem o que eu encontro no meu marido, o que eu sinto com ele. E eu consigo ver, quando eu reconheço a minha unicidade, esse lado único em mim, eu consigo reconhecer o lado único nas outras pessoas. E isso fez, por exemplo, que eu olhasse para uma mentorada que eu tive, a Maíra, eu sempre gosto de falar dela aqui para vocês, que quando ela apareceu para mim, que eu ajudei ela a criar o negócio dela na internet, o negócio dela aconteceu no Facebook, sendo que eu não tinha Facebook, porque eu não estava olhando para mim e tentando replicar na Maíra quem eu sou, a pessoa que faz YouTube. Eu olhei para a Maíra como única e eu olhei, pô, o potencial dela é aqui no Facebook. E é por aqui que a gente vai, porque ela não sou eu, entende? E isso a gente precisa fazer em tudo. Enquanto terapeuta, não é sobre falar para o outro fazer o que a gente faria, ou é sobre olhar para o outro separado de quem a gente é, né? É sobre olhar para o meu marido e ver o quanto a gente é diferente e o quanto ele gosta de coisas que eu não gosto e vice-versa, e respeitar essas diferenças. Então eu acho que o autoconhecimento, ele me ajudou a receber essa unicidade e me afastar, porque antes nas relações eu queria que o outro gostasse das mesmas coisas que eu, que o outro fizesse as mesmas coisas que eu. Na verdade, antes do autoconhecimento, eu sinto que eu queria casar com o espelho meu, com o reflexo meu, sabe? Aquela coisa do narciso. Então, tipo assim, se eu leio, eu quero que o outro leia. Se eu pratico autoconhecimento, eu quero que o outro pratique o autoconhecimento. Se eu gosto de cinema, o outro também tem que gostar de cinema. Então, eu percebi que eu ia pro relacionamento e eu queria casar com uma cópia de mim. Exigia coisas, sabe? Se o outro gosta de rede social, tem que ser usado do jeito que eu uso. Então, hoje, quando eu olho para minha relação com o meu marido, e eu vejo que isso é um grande benefício do autoconhecimento, porque só porque eu me conheço, eu também entendo que as pessoas são diferentes, e porque eu me permito ser diferente, eu também consigo dar permissão para o outro ser diferente. Eu vejo, eu e o meu marido, a gente tem muita coisa que a gente é muito semelhante, então a gente tem valores semelhantes de liberdade, de leveza, de palhaçada, de brincar e tal, mas ele não é um praticante de autoconhecimento, meu marido não faz Ho'oponopono e eu não preciso que ele faça, porque eu não acho que o meu jeito de ser é o melhor do mundo e eu sou a rainha do que tá certo, entende? Eu consigo perceber todo o potencial que o meu marido tem e potencial nas pessoas que são diferentes de mim.
Porque eu não preciso mais que as pessoas sejam igual a mim, ou tenham, ou pensem como eu. Eu consigo respeitar que cada um faça o que quiser da própria vida. Porque eu consigo respeitar essa unicidade que cada pessoa tem. Então, meu marido gosta de redes rápidas, Kawaii, TikTok, eu sou mais das redes profundas. Agora eu tô um pouquinho mais nas rápidas também, tô começando a curtir. E isso não é uma guerra. Coisa que nas minhas relações passadas seria. Porque eu ia querer que aquilo que eu não gosto era como se fosse um problema. Ah, eu não tenho Facebook, você não pode ter também. Tipo, oi? Sabe? Era uma coisa meio louca, assim. Então eu sinto que no meu processo de autoconhecimento foi algo que me ajudou a entender o que eu gosto, respeitar o que eu gosto, quem eu sou. E à medida que eu ia fazendo isso, eu também ia conseguindo respeitar o que o outro é, quem o outro é, o que o outro gosta. E isso pra mim foi muito importante nesses 9 anos, chegar nesse lugar de respeito mesmo, assim, do indivíduo, sabe? Outra coisa que foi muito importante nesses 9 anos, que não dá pra gente falar de autoconhecimento sem a gente falar de cura e amadurecimento de pai e mãe, assim, né? Eu sofria muito com essa coisa da rejeição paterna e materna, então eu não tenho registro do meu pai na certidão de nascimento, e conheci meu pai eu já era adolescente. E quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, obviamente a gente precisa olhar a nossa origem, né? A gente precisa olhar de onde a gente vem, a gente precisa olhar para a nossa criança e todas as expectativas que a nossa criança tem. E a minha mãe, ela fez parte da minha infância, assim, eu lembro dela ir e sumir, mas a minha criação mesmo foi dada pela minha avó. E isso foi uma coisa boa que a minha mãe fez também, me deixar ser criada pela minha avó. Eu acho que foi um ato de amor da minha mãe fazer isso. Mas por muito tempo, até eu começar a praticar o autoconhecimento, eu era uma adulta que ainda chorava a falta de pai e mãe da infância. Então eu ficava lambendo feridas da infância e eu ficava olhando para as famílias. Eu me lembro muito de criança ir na casa dos amiguinhos e ver, fulano tem o pai e a mãe lá, por que na minha casa não tem o meu pai e minha mãe? E eu ficava, era como se eu quisesse voltar na infância para ter esse pai e essa mãe que aquela criança queria ter. Aquele abraço, aquela falta na escola, aquela mãe fazendo tarefa junto, ou aquele pai chamando atenção, ou indo na reunião dos pais, ou tendo aquele pai para entregar a cartinha do Dia dos Pais. E eu sinto que no meu processo de autoconhecimento, muito tempo se girou em torno dessa falta de pai e mãe, né? E foram muita terapia, muito Ho'oponopono, muita sessão, muitos vídeos, muita coisa para entender que minha mãe fez tudo o que podia, né? E me deu a vida, que é o que mais valioso ela podia me dar. E o meu pai também. E principalmente também ali, o divisor de águas, eu diria, do autoconhecimento foi entender que agora eu não sou mais aquela criança e que eu sou uma adulta. E que como adulta da minha vida, não é mais papel do meu pai e da minha mãe, porque eu estava parada lá na minha infância esperando o colo da minha mãe e o colo do meu pai. Então eu entendi que como adulta, eu não tenho como mudar mais a minha infância. Então o que eu tenho que fazer? Pego minha criança, trago ela para perto e digo assim, garota, agora é comigo. Chega. Eles fizeram o que podiam, com a consciência que tinham, e lá não tem mais o que fazer, garota. Então, assim, eu me responsabilizo 100% para realizar os sonhos daquela menina que tem mania de grandeza. Eu me responsabilizo 100% pela minha vida financeira e eu paro literalmente de chorar. Ai, porque se a minha mãe tivesse lá, e se meu pai tivesse o registro, e se não. Cara, não vai voltar. Então, a partir do momento assim que eu saí daquela ferida, a partir do momento que eu parei de ficar esperando aquilo que não tinha como acontecer, esperando aquele pai, esperando aquela mãe, e deixei também minha mãe seguir a vida dela, deixei meu pai, parei de ficar exigindo deles algo que eles não tinham como me dar, mas que eu tava ali de alguma forma inconsciente, com a minha vida estagnada, paralisada, esperando, sabe? Era como se, tipo assim, eu não liberasse minha mãe,
Tipo, é como se ela devesse alguma coisa pra mim, como se meu pai tivesse uma dívida comigo. E eu pude soltar eles, assim, né? Claro, muita escrita terapêutica, muitos processos, e dizer, olha, vocês estão livres, vocês são maiores do que eu respeito a grandeza de vocês, e vocês estão livres para seguir a vida de vocês, as escolhas que vocês fizeram para a vida de vocês, seja de seguir em frente sem mim e tal, mas vocês não me devem mais nada. Agora é comigo. É comigo. Sigam, façam o que quiser. Meu pai tem a vida dele, né? Escolheu, enfim, tem uma questão com tráfico de drogas e tá preso, e parei também de achar que eu tinha que fazer uma história diferente pro meu pai. Parei de achar que minha mãe tinha que ser outra coisa, tinha que fazer. Cara, minha mãe é adulta. Minha mãe é adulta. E ela, como adulta, ela é totalmente responsável pelas escolhas e colheitas da vida dela, e eu solto essa arrogância de achar que eu sou melhor ou que ela tinha que ser de outro jeito. Minha mãe não tinha que ser de outro jeito. Minha mãe foi e é quem ela pode ser, e ela sabe da vida dela. Eu só posso saber da minha. Então, quando eu saí, desci desse pedestal de achar que eu podia dizer como a minha mãe tinha que ser, ou o que ela deveria ter feito e não fez, ou o que o meu pai tinha que fazer, ou que ele tinha que correr atrás do prejuízo de não ter, sabe? E soltei, digo, olha, toma de volta o livre-arbítrio de vocês, façam o que for melhor para a vida de vocês, tanto assim que eu não cobro a minha mãe de nada, assim, de ela não ligar para minhas filhas, nada. Cara, minha mãe é livre para fazer o que ela quiser, meu pai é livre para fazer o que ele quiser. E eu fui lá e peguei a minha criança, que estava lá ainda chorando, querendo colo de pai e mãe, dei colo para essa criança e falei, olha, agora a gente vai realizar os nossos sonhos. Agora a gente vai trabalhar com o que a gente quiser, a gente vai comer no restaurante que a gente quiser, a gente vai cuidar de si mesmo, a gente vai se nutrir, a gente vai cuidar, né? E foi o que eu fiz. E eu sinto que quando eu consegui fazer isso, isso foi um divisor de águas muito grande na minha jornada de autoconhecimento. E eu acho que até eu chegar nesse lugar foi uns 4 anos de autoconhecimento. Até entender isso de forma... Porque uma coisa é você entender racionalmente. Devolve o livre-arbítrio para seu pai, devolve o livre-arbítrio para sua mãe, você não tem que mandar na vida da sua mãe e do seu pai, eles são adultos, né? Eles vieram antes de você, e por aí vai. A gente entende isso porque escuta nos vídeos, mas internamente, até conseguir fazer isso vir para o corpo, virar comportamento, isso é um processo muito lento e muito longo. Muito longo, muito longo. Então, eu sinto que essa cura, esse resgate da minha criança ferida, abandonada, rejeitada, e quando eu me rejeito, porque assim, tudo bem, a Bíblia diz assim, que pode uma mãe abandonar um filho, mas essa coisa que eu entendo como esse Deus interior que existe dentro de cada um, nunca abandonarei, né? Nunca vou deixar. Então, toda vez que a gente assume esse compromisso, que a gente vai para a nossa centelha divina, para o nosso eu superior, e a gente acolhe a nossa criança, a gente traz a nossa criança para perto, a gente solta essa coisa de pai e mãe, né? Terreno, e a gente assume essa responsabilidade, esse compromisso, e a gente dá essa nutrição que essa criança precisa. Então, nesse processo de autoconhecimento, assim, eu acho que eu passei bastante tempo lambendo feridas e tentando, querendo que aquela história fosse outra, sendo que não tem como voltar lá na minha infância e mudar, não tem como voltar lá na minha infância e o meu pai fazer diferente, ou minha mãe fazer diferente, e liberar eles desse peso que eu coloquei e dessa falta que eu tinha foi algo muito importante para mim, assim. E isso realmente fez muita diferença, assim, muita diferença na minha vida. Outra coisa também que fez isso, esse papel me fez amadurecer, porque até então eu me via muito na criança. A criança, ela sempre procura alguém para resolver a vida dela. Então, por trás de uma criança que espera um pai aparecer, uma mãe, existe um adulto esperando ainda esse pai ou essa mãe na versão de um marido, ou na versão de uma esposa, ou na versão de um amigo, ou na versão de alguém. E aí, toda essa relação, a partir dessa raiz de carência, de falta da infância, ela é baseada em carência. Ela é baseada num buraco que essas pessoas não têm como fechar.
Então eu percebi que por eu viver muito tempo com essa falta de pai e mãe, todas as minhas relações de amor no passado, elas tinham uma cobrança que não era dessas pessoas, era da minha primeira relação registrada do meu pai e da minha mãe, dessa falta que havia ali, né? Então, a partir do momento que eu libero os meus pais e eu assumo a responsabilidade por me cuidar, por me nutrir, por me amar, por me educar, por realizar os meus sonhos, eu amadureço, porque eu me torno adulta e paro de esperar que alguém me salve, que alguém me nutra, que alguém me leve para passear, sendo que eu sou adulta e posso ir, não preciso de pai e mãe, diferente das minhas filhas, que não pode ir e vir sozinha. Eu tenho que levar, porque eu sou adulta. Mas você, tem muita adulta que fica esperando. Ai, porque ninguém me convida. Vão nos lugares, tem muita gente, como no grupo de amigas. Ai, porque a fulana foi não sei aonde e não me levou. Como se a pessoa não tivesse pernas para ir, se não tivesse autonomia para ir sozinha. Aí ela se vitimiza. Ai, foi todo mundo e não me levou. Ai, porque tô doida para ir jantar fora e o fulano não me leva. Como se fosse a responsabilidade do marido realizar os sonhos dela. Então, ela ainda tá numa falta. Ela tá esperando alguém resolver, fazer por ela algo que ela não assume a responsabilidade de fazer. Então eu sinto que quando eu assumi isso, nossa, eu fiz muita coisa. Eu fui muito pro cinema sozinha, eu fui muito pra praia, eu fui pra balada, eu fui pra show, eu realizei muitos sonhos. Eu me senti cheia, me senti completa, me senti preenchida, me senti mais madura, comecei a fazer mais dinheiro. É como se algo tivesse preenchido aqui dentro e fechou aquele buraco de carência de que eu quero que alguém faça aquilo que meu pai não fez. Eu quero que alguém tenha comigo aquele compromisso que o meu pai não teve por não ter assumido eu no papel. Então eu tinha uma necessidade de que quando eu estava numa relação, eu queria logo que alguém assumisse um compromisso comigo. Eu queria logo que alguém, me pedisse em namoro, sabe? Esse compromisso, essa falta, essa necessidade do compromisso que o meu pai não teve. Então, quando eu resolvi isso, porque eu assumi um compromisso comigo, do tipo, cara, minha querida, você é maravilhosa, você é valiosa, eu vou cuidar de você. E você não vai mais abrir a sua vida para brincar de casinha e tal. Sabe, você vai se relacionar com pessoas que respeitam quem você é, que honram quem você é. Quando você preenche isso, você começa automaticamente a não ter mais uma pressa de que alguém te assuma. Você quer olhar para ver se vale a pena assumir aquela pessoa. Então eu sinto que a partir do momento que eu comecei a me trazer para perto e cuidar de mim, ao invés de querer ser escolhida, porque eu ainda estava esperando que o meu pai me escolhesse ou minha mãe me escolhesse, eu comecei a escolher. Então isso foi muito importante em termos de relacionamento amoroso, porque eu sofria muito com carência. Eu nunca me senti amada, não importa o que a pessoa fizesse, não importa se a pessoa me dava flores, não importa se a pessoa me levava para jantar, eu nunca me senti amada. Então, isso foi algo que melhorou muito, sabe? Porque me trouxe uma maturidade em termos de relacionamento, porque eu sinto que eu me tornei essa adulta. Eu saí da criança pedinte, saí da criança carente e fui para essa adulta que sustenta os seus BOs, que sustenta as suas decisões, que resolve os erros que comete e que dá conta da própria vida. Então eu sinto que toda vez que a gente ainda fica na criança, porque a gente está esperando que a mãe faça diferente ou o pai faça diferente, a gente não vive o nosso potencial máximo de realização, né, da nossa própria vida, assim. Então essa cura de pai e mãe, eu digo que foi muito importante, tanto na minha vida financeira, de não querer também me responsabilizar pela vida dos meus pais, porque eles vieram antes de mim e eles são adultos para se responsabilizar pela vida deles, quanto na minha vida afetiva, amorosa, assim, de não querer que alguém me salve, ou alguém me leve para passear, ou que alguém cuide de mim, ou que alguém faça por mim o que eu já consigo fazer, e de não responsabilizar essa pessoa por isso, assim. Então, isso foi realmente muito importante, e essa foi uma cura, até eu acho que demorada, mas eu sinto que mais fácil do que a negação de quem eu sou, assim. Então, eu acho que eu passei mais tempo negando a maga, mais tempo negando a criadora, mais tempo negando a pessoa comum, que a gente ia falar da pessoa comum. Quando eu entendi
que eu tinha muito forte também essa coisa da pessoa comum. A pessoa comum, ela gosta também da vida simples. Assim como eu gosto de explorar, viajar e tal, eu amo ficar em casa, assistir uma série. Eu não tinha essa vaidade do tipo, eu quero ter uma lancha, eu quero ter um helicóptero. Eu até achava que eu não era uma pessoa ambiciosa, porque quando eu vendi a Mary Kay e tinha o prêmio do carro rosa, aquele carro rosa não fazia eu querer vender mais. Aí eu pensava assim, cara, eu acho que eu não sou ambiciosa. E eu achava até que eu era menos, assim, porque esse arquétipo da pessoa comum é um arquétipo que gosta de simplicidade em algum nível. Então, por mais que eu tenha mania de grandeza, eu também gosto de simplicidade. Eu adoro andar de chinelo. Só que eu não achava que isso era suficiente. Eu não achava que eu podia ser. E a pessoa comum, ela vai para um lugar onde, cara, nem todo mundo quer ser milionário, tá? Nem todo mundo... A moça que limpava lá o nosso apartamento, a Léo, ela dizia, Dani, eu amo fazer faxina. Eu não quero trabalhar com outra coisa. Isso é a pessoa comum. E ela se sente realizada fazendo faxina. E nem todo mundo que tem essa questão, tem uma crença limitante que não quer crescer, nananana. Só que ao mesmo tempo, a gente aprende que a gente tem que ser importante. Por que as pessoas querem? Muita gente quer ser médico, não é porque quer salvar a vida, é porque é status. É porque ser médico é uma coisa grande. O status de ser advogado, de ser um dentista, o status de ser, de repente, a empreendedora que bota os pés na mesa. Porque a gente rejeita a pessoa comum. Porque a gente rejeita aquela parte em nós que talvez você não tenha, mas eu tenho. Aquela parte que, cara, eu nunca vou comprar um jatinho, eu acho, uma lancha. Porque, não sei, pode ser que eu mude muito, né? Mas isso não é um desejo do meu coração, ter um jatinho, entende? Não é um desejo do meu coração genuíno ter uma lancha. E isso vai muito para um lugar da pessoa comum. Porque a riqueza, para mim, ela tá em poder tomar um café da manhã tranquila, sem estar correndo, tá na loucura do dia. Isso para mim é tão rico. É tão rico para mim poder ir ali ver o sol nascer na praia, né? Como já fui algumas vezes desde que eu me mudei para cá. Para mim a riqueza, ela tá nessa liberdade de poder escolher, de poder ir, sair hoje ou não ir, ou ir para uma praia na terça-feira. Essa é a minha riqueza. A minha riqueza tá numa simplicidade. E que muita gente chegava para mim e dizia, nossa, você tem tanto dinheiro e parece pobre, vive uma vida pobre, faz coisa de gente pobre. E aí eu fico pensando, cara, olha os lugares que eu frequento, será que pobre, né, pode? Só que parece que é um problema você fazer coisas simples. E aí a negação da pessoa comum. E aí é onde muita gente corre, e eu também, né, ganha o mundo todo e perde a sua alma. Aí é onde a negação da pessoa comum, eu vou lá tentar ser uma governante, eu vou lá comprar um blazer, um terno, vou botar unhas bem grandes, tudo bem quem usa unha grande gosta, mas eu fui tentar buscar um monte de coisas, porque no fundo eu negava essa pessoa comum, que gosta de simplicidade também. E eu posso gostar de coisas diferentes, mas também ser uma pessoa simples. Então eu percebi também que no meu processo de autoconhecimento, eu ficava sempre correndo atrás de parecer ser grande, de tentar fazer algo muito grandioso, ou às vezes até correr atrás de números. Eu me lembro que os primeiros canais, eu tinha um caderno da gratidão que eu escrevia: hoje eu sou muito feliz e grata porque eu tenho 500 mil inscritos no meu canal. Hoje eu não corro atrás de inscritos não, tá? Hoje eu corro atrás de conexão, de uma tribo que faça sentido, independente de quantas pessoas tenham essa tribo. Eu quero ter essa liberdade e de falar com pessoas que a gente se conecta e fala a mesma língua. Mas lá atrás eu queria parecer grande. Eu descobri também no meu processo de autoconhecimento, isso foi uma descoberta recente, porque a negação de quem a gente é algo muito forte no autoconhecimento, e por conta dessa negação que a gente busca coisas que não tem nada a ver com a gente para parecer que a gente é algo que a gente não é, ao invés de sustentar e ver a riqueza que é ser quem a gente é e por aí vai. E nesse processo de querer alguma coisa que não sou eu percebi até que essa minha necessidade de querer fechar publicidade com marcas grandes, de querer trabalhar com grandes marcas, vinha de um lugar de querer que alguém muito relevante reconhecesse quem eu sou para que eu pudesse me sentir importante. Porque eu não posso ser uma pessoa comum. Não tem valor em ser uma pessoa comum.
Quantos cursos de arquétipos eu já fiz, de arquétipos de personalidade, de arquétipos de Jung, que dizia: não viva o arquétipo da pessoa comum, porque o arquétipo da pessoa comum não vende. Não fale da sua vida pessoal, não se conecte muito, não se mostre muito vulnerável. E eu fui negando. Na verdade, a culpa não é desses cursos. Esses cursos, eles eram um espelho daquilo que eu também acreditava. Então, quando eu compro um curso que me diz assim, olha, você não pode ser uma pessoa comum. O arquétipo da pessoa comum não vende, você tem que ser governante para vender, para mostrar autoridade e tal. Esse curso, ele só está refletindo as minhas crenças, o que eu acredito. E aí, o que eu faço? Vou pro guarda-roupa. Aí eu fico lá idealizando fazer parcerias com a marca XYZ para que essas grandes marcas validem quem eu sou, porque no fundo eu não acreditava que quem eu sou é suficiente. E aí eu preciso que alguém muito grande mostre que eu valho alguma coisa. Porque no fundo eu nego essa pessoa comum. Eu não quero ser comum. Eu quero que alguém grande mostre que eu sou para eu me sentir valorizada, para eu me sentir reconhecida. Então, quando eu fiz as pazes com essa pessoa comum, que foi o início, começou nesse canal aqui no Daniela Cândido, que eu fui querendo realmente falar do meu jeito, respeitar o meu jeito de juntar plural, singular, e de não saber conjugar verbo. Eu fui fazendo esse processo e eu tava 6 meses desse canal. Esse canal nem é muito grande, muito longo, de muito tempo, né? Ele tem 1 ano e 2 meses, eu acho, esse canal aqui. Eu fiz um curso de arquétipos e nesse curso de arquétipos eu ouvi: você pode vender tendo qualquer um desses conjuntos de arquétipo. O arquétipo da pessoa comum vende. As pessoas dizem que o arquétipo do bobo da corte não vende, mas o arquétipo do bobo também vende. Você pode ser governante, só que você precisa ser arquétipos que você é na essência, porque senão você não vai conseguir sustentar por muito tempo. E quando eu ouvi aquilo daquela professora, eu tinha acabado de começar um processo de doação dos meus blazers, porque eu não me via mais naquele guarda-roupa estruturado, todo engessado, todo duro, todo enrijecido, nada a ver comigo. Sou uma pessoa extremamente espontânea, flexível, falo com a mão, mudo de ideia, ascendente em gêmeos, né? E aí era como se eu fosse pro meu guarda-roupa e eu olhasse aquele guarda-roupa extremamente, aquelas calças de alfaiataria reta, tudo muito reto. Eu digo, cara, isso aqui não sou eu. Só que por que eu fui para esse lugar? Porque no fundo eu não acredito que eu posso ser essa pessoa que gosta de uma unha curtinha, que gosta de usar camiseta, que gosta de falar, sabe, que não é culta. E aí, quando eu comecei a voltar para casa, olha, isso foi no 8º pro 9º ano de autoconhecimento. Você tem noção de quanto tempo eu levei para chegar nesse lugar de aceitação? Mas olha quanto tempo eu fiquei aprendendo sobre quem eu era, sobre como eu deveria ser, sobre o que eu deveria buscar, sobre o que era ser bem-sucedido. 31 anos. Como que a gente desconstrói 30 anos de crenças dos outros em 1 ano? Por isso que não é rápido, não tem como ser rápido. Então, quando eu fiz um outro curso de arquétipos com essa narrativa, o que eu estava ouvindo ali? O que eu já estava começando a acreditar. Que eu poderia fazer internet sendo Daniela, usando camiseta, conjugando às vezes o verbo errado ou não sabendo conjugar, falando, misturando às vezes um plural com um singular, fora de contexto e por aí vai. Aí eu comecei a atrair essas pessoas. Assim como eu já vivi um relacionamento diferente de relacionamento de tipo, esse livro aí não é de Deus, joga fora esse livro de yoga. O meu marido, ele não me regula no sentido de roupa, de projeto, de careta que eu faço, de palhaçada. Ele aceita e conhece várias facetas de mim. Ele é o resultado de uma autoaceitação, de um processo de também aceitar quem eu sou. Quando eu fui para São Paulo, porque eu voltei de São Paulo, foi quando a gente se reencontrou. Quando eu fui para São Paulo, que eu assumi essa exploradora, que eu vendi todas as coisas da minha casa, comprei uma mala e fui sozinha para São Paulo, morei em mais de 20 Airbnb, eu estava ali assumindo a Dani que gosta desse movimento.
E eu tava me conectando com a minha verdade. E Jung fala, esses dias eu tava assistindo um vídeo sobre Jung, que fala que toda vez que a gente se conecta com a nossa centelha divina, que toda vez que a gente se alinha com a nossa verdade, a gente faz um alinhamento tão profundo que a gente é capaz de atrair aquilo que é verdadeiramente pra gente, aquilo que nos permite ser verdadeiramente autênticos, né? Então, dentro do meu relacionamento, eu me sinto livre para ser quem eu sou. E é uma delícia se relacionar com pessoas onde a gente se sente livre. As relações de amizade que eu vivo hoje, eu me sinto livre para ser quem eu sou, para responder no meu tempo, para receber a resposta das pessoas no tempo delas. E isso é maravilhoso. Então, eu sinto que dentro do processo de autoconhecimento, o meu maior desafio nesses 9 anos foi acreditar em que quem eu sou é suficiente, foi acolher essa pessoa comum, que é muito julgada na sociedade como uma pessoa acomodada, como uma pessoa não muito ambiciosa, como uma pessoa, né, que não tem valor, que não tem valor social. A criadora, a exploradora, que é essa Dani que gosta de falar de várias coisas, aprender sobre várias coisas, que precisa estar numa vida que seja gostosa de acordar todos os dias, porque o explorador é o arquétipo da jornada da alma. Deixar os meus pais livres para serem adultos e se responsabilizar pela vida deles. Eu acho que isso foi muito importante. Ser a adulta da minha vida e me responsabilizar pelos meus sonhos, pelos lugares que eu quero conhecer, pelas comidas que eu quero experimentar, pelas coisas que eu quero ir, pelas roupas que eu quero vestir, pelos lugares que eu quero andar. Então, acho que isso foi um ponto muito importante, assim. Integrar a maga, né? A maga que por muito tempo eu fugi, corri, mas é onde eu sinto que eu sou boa também. Falar de autoconhecimento, falar de negócios, e parar de, ou eu falo de negócios ou eu falo de autoconhecimento. E nesse lugar onde eu tô hoje, que eu cheguei depois de 9 anos praticando autoconhecimento, eu posso dizer que não foi fácil, porque até você ter essa clareza toda que veio para mim depois da consciência dos arquétipos de personalidade, eu acho que entender sobre os arquétipos de Jung foi a cerejinha do bolo para mim, assim, que também só apareceu quando eu estava pronta também para entender esse conhecimento, porque até então era tudo muito solto, tudo muito Ho'oponopono e tal, eu não tinha essa clareza dessas personalidades, dessas identidades. Isso me ajudou demais. Inicialmente, quando eu conheci os arquétipos de Jung pela primeira vez, eu fui para um lado totalmente que eu não era. Fui para o lado governante, eu fui para o lado amante, comprei blusa de cetim para tentar me conectar com esse mulherão que eu não sou. Eu sou o mulherão da porra, mas não desse lugar aí de roupa curta e papada e vestido colado e bota até não sei aonde e salto não sei das quantas e decote. Não sou desse lugar. Mas eu queria ser lá atrás, porque eu achava que não podia ser uma mulher feminina ou um mulherão da porra desse lugar de camiseta, e hoje eu me vejo muito desse lugar, muito gostosa desse lugar. Tenho muita admiração por quem eu sou e quem, na verdade, nem é quem eu me tornei, né? Para mim, autoconhecimento é como se outra forma da gente olhar autoconhecimento é como se assim, você chega na sua casa, e você vê um entulho de coisas. Você acende a luz e você vê um monte de coisas que você trouxe para sua casa, que não são suas. Tipo cama, um monte de coisa, assim, que você nem gosta, mas que você não tinha consciência. Aí você acendeu a luz e tem um monte de coisa. E aí é como se você começasse a devolver. Essa cadeira aqui é da minha avó. Essa cadeira de balanço que eu nem gosto. Pega, vó, pega. Esse quadro aqui, meu Deus, de 1830, vermelho. Nem gosto de vermelho. É do meu avô. Vou lá e devolvo esse quadro pro meu avô. Isso aqui, meu Deus, essa coisa é do meu tio. Vou lá e devolvo. É como se você acendesse uma luz e começasse a devolver para as pessoas o que você aprendeu, porque era tudo que as pessoas podiam te ensinar. E você vai para um lugar onde você consegue andar com um pouco mais de liberdade e você fica só com aquilo que é gostoso para você. Então você fica com aquele sofá que você gosta, com aquela cama que é gostosa de deitar, com aquele chuveiro que é gostoso de tomar banho, e é como se você entrasse numa casa e fosse para um caminho não de construir uma vida que você gosta, mas não é sobre construir, é sobre tirar o que não é seu.
Então, eu acho que eu passei muito tempo devolvendo em formas de escrita terapêutica e de tudo, coisas que eu trouxe pra minha vida, que eu aceitei porque eu abri a porta, então a gente não é vítima, tá? Porque as pessoas o tempo todo elas trazem ideias sobre quem a gente é, sobre o que a gente deve fazer ou quem a gente deve ser, e a gente tem uma escolha de dizer, isso aqui eu não quero, isso aqui é teu, essa crença, esse esperneio que você está fazendo aqui na minha vida é muito mais sobre o que você acredita de como as coisas devem ser do que como eu devo ser. Então você devolve para aquela pessoa e deixa aquilo ali para ela. E aí é muito mais sobre isso. Só que quando a gente não tem consciência, a gente vai abrindo a porta para todo mundo, porque a gente quer ser boazinha. E dependendo do nível de abandono e rejeição que você tem, você quer ser boazinha, porque você precisa ser amada. E para ser amada, você fala o que as pessoas querem ouvir, porque faltou amor de pai, faltou amor de mãe. Você quer receber amor de algum lugar. Então você vai pra internet, fala o que as pessoas querem ouvir. Você fala pros amigos o que eles querem ouvir. Você fala pros parentes. Você visita parente que você não gosta porque você quer ser legal com todo mundo. Porque você não foi amada. Você não se sentiu amada por quem você acha que deveria ter te amado. Então você tenta ser amada de todo jeito, sendo muito gentil e muito legal com todo mundo. Abrindo a sua casa e a sua porta da sua vida pra todo mundo. E as pessoas vão despejando as coisas delas ali pra você. Aí, quando você começa a acender a luz e ver a quantidade de coisas que não são suas e que não tem nada a ver com você, não é sobre quem você se torna, é sobre quem você deixa de ser que nunca foi quem você é, entendeu? Então, para mim, autoconhecimento não é sobre uma mudança, é sobre um caminho de voltar para casa, é sobre acessar aquele lugar em casa onde a gente consegue já andar, e se ver, se reconhecer naquela casa, naqueles móveis e viver naquele ambiente confortável e tranquilo, devolvendo o que não é legal pra gente, sabe? Então, nesse processo de me autoconhecer, eu sinto que eu tive que desagradar, porque... Sabe quando alguém quer te dar alguma coisa e você nem curte, assim? Sabe alguém te diz assim, ó, pega essa jaqueta aqui, vermelha, cheia de pelo, você nem gosta de pelo, nem de vermelho, nem de coisa extravagante, mas você se sente obrigado a usar porque você ganhou de uma pessoa que, putz, você não pode dizer não pra ela porque ela é sua mãe, ou porque ela é seu pai, ou porque essa pessoa é o seu noivo, ou o seu marido, ou a sua melhor amiga. E aí você fica com receio, e aí toda vez que você vai lá você usa, porque, poxa, eu não posso dizer não. Então, o autoconhecimento, quando a gente vai pro caminho do autoconhecimento, é como se a gente tivesse a nossa vida cheia de coisa, aí eu não posso deixar a medicina. Quantas pessoas eu atendi que faziam faculdade que não queriam, porque, mas a minha mãe, é o orgulho, é o sonho da minha mãe ter uma advogada, ter uma filha advogada. Às vezes é o sonho da mãe ser advogada, mas se a mãe não realizou esse sonho, não é o filho que tem que realizar o sonho da mãe. Aí tem pai que se espelha, né, que se projeta na vida do filho e quer que o filho seja aquilo que ele nunca pôde ser. E aí o filho assume essa responsabilidade de ser aquilo que o pai não foi. E essa pessoa ela nunca vai poder se conhecer, porque ela está tentando agradar aquelas pessoas que estavam na vida dela. Então é difícil porque você vai dizer não para muita gente, você vai desagradar muita gente, né? Eu me lembro de cartas que eu escrevi para minha avó, que tem essa mentalidade da emprego, da carteira assinada, da faculdade. Eu sei o quanto ela se enche de orgulho, porque uma das minhas irmãs está se formando em psicologia, a outra eu acho que faz pedagogia, ou já está na segunda faculdade, e ela fala com a boca cheia, que talvez tenha sido um desejo do coração dela. E talvez eu já tentei tanto entrar em faculdade e sair, porque aquilo era importante para minha avó, mas assim, a minha avó, ela fez tudo o que ela podia e viveu a vida que ela podia. E quando a gente assume o nosso livre-arbítrio na nossa vida, a gente entende, cara, a maior realização que um pai e mãe genuíno pode ter é de ver o filho realizado e sendo feliz. Eu vou ensinar minhas filhas o que eu sei hoje, mas talvez o que eu sei hoje não seja válido para a geração adolescente dela e por aí vai. Então a gente ensina princípios, né? Que princípios eles acabam não mudando muito, mas as escolhas delas, a minha realização não é que elas façam faculdade X, Y, Z. A minha realização, sempre digo para elas assim, tenham coragem de ser quem vocês são e sustentar a verdade de vocês, independente da crucificação que vocês recebam pelas pessoas próximas. O meu maior sonho para minhas filhas, o meu maior desejo é que elas acordem todos os dias e elas se vejam na vida delas. Elas se vejam na relação delas, seja com homem, com mulher, seja
com quem elas escolherem se relacionar, seja no trabalho que elas escolham fazer, seja trabalhar em abrigo, seja ter um ateliê, ou seja ser uma puta empreendedora com não sei quantas empresas e franquias, coisa que eu não quero pra mim, mas que se fizer sentido, que seja, sabe? Porque a partir do momento que elas se tornam adultas, né, elas vão começar a escolher, e eu sinto e eu entendo que elas não nasceram para me satisfazer. Elas não nasceram para ficar me lambendo, elas não nasceram para atender minhas expectativas, elas são livres. Eu sou um canal do todo para dar a vida, né, para dar a vida no sentido humano, porque quem dá a vida mesmo é Deus, não sou eu. Então, se Deus deu a vida para elas, elas são livres para decidir o que fazer com a vida delas a partir do momento que são, né, adultas, assim. E para mim esse é o verdadeiro amor genuíno, é quando a gente é ninho, quando a gente não cria gaiolas para os outros, de como os outros têm que ser, de como os outros devem vestir, o que os outros devem escolher, como que os outros devem andar, o que os outros devem comer. Essa liberdade que eu vivo em mim, de não querer, tanto faz o que cada um tá fazendo, eu quero cuidar da minha vida. E que elas vivam isso também. Então, quando eu entendi isso, eu pude dizer para minha avó, né, eu escrevi, me lembro da primeira carta, eu escrevi, olha, vó, porque ela sempre dizia que eu tinha que procurar um trabalho, né, porque eu gravava vídeo e ela sempre dizia, não foi procurar um emprego ainda, porque ela cresceu com essa coisa da carteira assinada, né, e dizer, olha, vó, eu amo o que eu faço, né, eu gravo vídeos pra internet. Eu sei que isso não existia, né, quando a senhora era, sei lá, adulta, adolescente, por aí vai. Mas hoje em dia existe um trabalho que é a gente ganhar dinheiro fazendo vídeos pela internet, trabalhando de casa com leveza. Porque minha avó vem de um tempo que trabalho é sacrifício, é trabalhar loucamente, não sei quantas horas por dia. E esse é o modelo mental de trabalho que ela tem. Então, é o meu papel também explicar para ela o que é a vida hoje e o que eu escolho, e que eu tenho esse direito de escolher o que eu faço para minha vida. Então, para mim, autoconhecimento é algo que exige muita coragem, porque a gente desconstrói as expectativas de muitas pessoas que a gente ama. A gente se posicionar, né? Tem que ter coragem, porque uma coisa é você saber algo sobre você e outra coisa é você botar em prática quem você é. Então, dizer, olha, eu não sou mais isso. Olha, eu não gosto mais disso aqui, eu não acho mais isso aqui engraçado. Eu achava, de fato, isso aqui engraçado, mas hoje isso aqui não é mais engraçado pra mim. Eu sei que antes eu gostava de sair, de beber tanto e tal, mas putz, eu fazia isso porque eu não queria olhar para minhas feridas. Então eu fugia da minha dor, fugia da minha realidade, saindo, bebendo, curtindo, fumando, porque eu não queria olhar pra mim. Então eu fugia o tempo todo. Então, por isso tudo era muito legal, porque eu estava cheia de distração. Agora, eu quero ficar às vezes mais sozinha. Eu não preciso mais sair tanto como eu saía, eu não preciso mais beber tanto como eu bebia, eu não preciso mais fumar, eu não preciso mais preencher esses buracos que eu tinha com coisas lá fora, com roupas, com um monte de sapato como eu tinha. Eu tinha mais de 20 pares de sapato, eu tinha jaqueta de tudo quanto é cor, porque eu tinha buracos aqui. Que eu preenchia com roupa, preenchia com cigarro, preenchia com bebida em excesso, preenchia com um monte de coisas. Hoje nem dá para comparar o que eu bebo hoje com a Dani de antigamente. Eu fiquei 3 anos sem beber quando eu comecei a praticar o autoconhecimento, porque eu queria me esvaziar de tudo que eu entendi que eu era, que eu aprendi a ser, para entender quem eu verdadeiramente sou. Então, o processo de autoconhecimento é muito sobre a gente devolver para os nossos amigos o que a gente aprendeu com eles como verdade absoluta, para pai, para mãe, para família, e aceitar, olha, não vou mais andar nessa direção, porque essa opinião que eu tinha sobre isso não era minha, era talvez do meu parente que achava que eu tinha que fazer um concurso público. Eu tinha um parente que ele falava, você tem que fazer um concurso. Eu já fiz concurso, tá, gente? Já fui várias vezes fazer concurso público. Mas porque isso era da minha essência? Não. Isso era o que eu aprendi que era certo buscar. Que não era meu. Mas eu abri a porta da minha casa, tomei como verdade e agi em direção daquilo ali. Então, a partir do momento que eu devolvo aquilo ali, eu digo, cara, tudo bem, quem gosta de concurso público, estude e preste concurso, mas isso não me obriga a prestar concurso também. E aí a gente começa a agir de uma forma mais leal a quem a gente é, mais original, e
e mais livre. E o mais gostoso para mim, eu acho, o desafio para mim maior é ser vista como uma grande confusão, porque você, principalmente porque a exploradora, ela precisa se autoconhecer na prática, vivendo, sentindo na pele, no corpo, como o lobo também. Ela não é da teoria, ela é da prática. Então, eu passei todos os meus 9 anos de autoconhecimento com a vida exposta na internet. Mas o maior benefício é de poder sustentar isso para as pessoas. É poder hoje, diferente daquela Dani que não tinha força para defender os cristais dela ou o livro de yoga dela porque alguém achou que estava errado e ela concordou e jogou tudo fora, e de poder dizer, olha, gente, é isso aqui que eu sou, tá? É de fazer um curso, recentemente investi em outro curso de arquétipo, aí tinha lá. O arquétipo não seja o arquétipo da pessoa comum na sua marca, não use o arquétipo da pessoa comum no seu negócio. Mas é muito bom poder hoje olhar para aquilo e dizer, cara, eu posso ouvir isso sem achar que tem algum problema em também ser uma pessoa comum. Então, essa liberdade que o autoconhecimento traz, essa força de quem a gente é e de se apresentar. Olha, gente, eu amo esse universo místico, holístico do autoconhecimento, de tirar umas cartinhas de tarô pra mim de vez em quando. Eu sei que não tem comprovação científica, eu sei, mas isso aqui, pra mim faz sentido, na minha vida faz sentido. Quem não faz, não é pra vocês, né? Esse conteúdo. De poder dizer, olha, às vezes eu sou simples, às vezes eu não vou querer sonhar com Ferrari, com essas coisas que as pessoas consideram pessoas bem-sucedidas. Isso aí não é meu sonho. A minha pessoa comum, sabe, posso fazer isso. Eu posso às vezes só querer assistir televisão. E que tá tudo bem você achar que eu tô ferrada financeiramente porque eu escolho às vezes uma vida mais simples, às vezes. Tô em paz com isso, sabe? De ser essa criadora. Olha, gente, eu amo criar negócio. Amo. Eu tenho a Academia da Criação, né, onde eu ajudo pessoas a começar na internet, seja como criadores de conteúdo, seja como negócios digitais, estruturar negócios. Eu tô criando agora o Refúgio do Ser, que é um ateliê de autocuidado e bem-estar, botando essa parte minha que gosta de criar coisas, né, fazer velas e por aí vai, e de ter negócios. Eu amo ter negócios, eu sou empreendedora de alma mesmo, desde muito nova eu crio coisas para vender, então eu sou criadora e eu não vejo confusão nenhuma e não problema nenhum nisso, né? E eu sou exploradora. Assim como a pessoa comum, às vezes eu gosto só de ver uma série, ficar em casa e ficar com o pezinho grudado no meu marido e ficar de boa, eu também gosto de ir conhecer restaurantes, eu gosto de viajar, eu gosto de estar em movimento. E essa é a estrutura, é a base de arquétipos que me sustenta. Eu não sou governante. Eu não sou uma pessoa que gosta de poder. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de mandar. Eu não sou uma pessoa que gosta de andar engessada, de salto alto, de terno, de blazer e por aí vai. Eu não sou amante. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de relacionamento profundo. O amante tem isso, né? A amante, ela é família. Eu não sou família. Eu tenho minhas filhas, a gente sai, a gente passeia, mas eu não sou essa pessoa que ama estar com a casa cheia todo dia, receber visita e papagaio, cachorro, periquito. Não sou eu. Não gosto. Não é. Eu vivo sozinha lindamente. Então é difícil pra mim essas relações. Eu não tenho ninguém que eu falo no WhatsApp todo dia, que eu converso todo dia. Eu não sou a pessoa que eu vou usar um vestido de tubinho colado, com a papada aparecendo, com decote. E eu acho lindo quem tem isso natural. Mas eu não quero, ainda bem, não preciso mais me forçar para ser essa mulher envolvente, porque talvez eu não me achasse boa bastante, por isso eu queria ser, né? Então eu não vou ser essa pessoa. Assim como eu não sou uma pessoa de piada, eu não sou o arquétipo do bobo, de ser a mais engraçada, de fazer todo mundo rir, porque eu não consigo nem às vezes entender uma piada, eu tenho dificuldade de entender a piada, quando eu digo, meu Deus, tipo, agora é hora de rir, eu não consigo. Então, é tão bom quando a gente chega nesse lugar que a gente tem clareza e não precisa mais correr atrás do vento de coisas que a gente não é. E nesses 9 anos eu sinto de fato que eu estou encerrando um ciclo de aprendizado, nível de autoconhecimento. Não é que vai parar, mas eu acho que agora eu vou subir degraus dentro dessas vertentes de exploradora, pessoa comum, criadora. E talvez eu mude à medida que eu for amadurecendo, essa estrutura mude à medida que eu caminho, não sei, acho meio difícil.
Mas eu tô no ano 1, né? Na numerologia é um novo começo. Que vem depois do ano 9, que é quando um ciclo de 9 anos se encerra. Então eu encerro esse ciclo de 9 anos de autoconhecimento com muita alegria de... Ai, finalmente não precisar correr mais atrás do vento, de aceitar que, ai, Dani, por que você não fala desse jeito? Ai, por que você não bota o... tipo, tudo bem, eu entendo que essas pessoas, isso é importante para elas, né? Talvez umas são mais vaidosas, outras são mais sábias, mas hoje eu consigo ver as pessoas e entender que nem tudo que as pessoas acham sobre mim é o que eu preciso fazer, ou, né? E aceitar que eu sou esse lado meia bruxa, que eu sou esse lado pessoa comum, que eu sou esse lado empreendedora, empresária, que adora ter ideias, criar negócio, criar produto, por aí vai. E sou esse lado exploradora também, né? Que vou viver autoconhecimento na prática e que eu preciso criar uma vida que seja gostosa de acordar todos os dias e que a mudança, o movimento, a autenticidade é algo muito importante para mim como exploradora e essa originalidade da criadora também. Então, valeu muito a pena esses 9 anos, tá? Mas é muito confuso. É muito confuso. Ai, é muita coisa. É muito trabalhoso. Dependendo da quantidade de entulho que a pessoa tem em casa e dependendo da quantidade de autoritarismo que existe à volta, de pai, de mãe, de pessoas da família, é mais difícil você devolver aquelas coisas. Tem coisas que você acha que é sua mesmo, e aí você vive aquilo, putz, não é, e aí você vai lá e devolve, e aí você, mas eu acho que é, aí você sente falta daquilo porque você não sabe viver sem aquilo, porque você não está acostumado a viver sem aquela quantidade de coisas, aí dá um vazio muito grande, porque você tá devolvendo coisa que não são sua, e aí você, parece que tá faltando alguma coisa, aí você não se sente suficiente, aí você vai lá, arruma outra coisa que não é tua, pega também. Aí você vê que aquilo você pegou porque você não sabe lidar com quem você é, porque você não acredita que você é suficiente, aí você vê que aquilo não é seu, você devolve pra pessoa que trouxe aquilo. Menina, puxado, tá? Mas vale a pena, eu tô muito feliz de ter continuado. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz nos últimos 9 anos da minha vida foi praticar dedicadamente autoconhecimento e experimentando terapias, psicólogos, terapias holísticas e psicólogo também, né, da psicologia tradicional, mapa astral e tudo que vocês podem imaginar. Ressonância, sem contar reflexão, sem contar escolhas que eu fiz na prática para ver que não era. Muitos erros, acertos, tentativas, idas e vindas, confusão mesmo. Mas tá bom, né? Valeu a pena. E esse foi o meu jeito de me autoconhecer, essa foi a minha jornada. E tudo isso para dizer para vocês que é confuso. Tudo isso para dizer para vocês, não se iludam porque é demorado. Não se iludam porque não tem um curso que vocês vão encontrar um caminho que vai levar vocês disso aqui até o final do processo de autoconhecimento. Cada terapia chega no momento certo, quando a gente está pronto para trabalhar determinada coisa. Eu levei acho que uns 6 anos para fazer minha primeira sessão de constelação familiar e eu vi que só apareceu naquele momento porque eu estava pronta para aquele momento. Cada arquétipo, agora eu tô com arquétipo que eu nunca consegui usar antes. Eu uso arquétipo há 7 anos. 7 anos. E eu nunca consegui usar o arquétipo da águia. E pela primeira vez eu tô me sentindo confortável com esse arquétipo. Eu nunca tinha conseguido usar o arquétipo da cobra. Pela primeira vez em 7 anos de arquétipos, eu estou usando arquétipos que eu nunca consegui usar antes. Por quê? Porque eu estava pronta para trocar de pele, para me conectar com essa energia da Kundalini, esse alinhamento da minha verdade. E para alçar, acho que né? Voos ainda maiores, que é esse arquétipo da águia. Então, é como se eu estivesse no meu poder, assim. Eu me sinto poderosa, sem me sentir arrogante. Me sinto poderosa, sem estar com uma roupa curta. Me sinto poderosa, sem estar de terno, sem estar de blazer. Eu me sinto poderosa. Exatamente aqui onde eu tô agora. E é muito gostoso isso. E ao mesmo tempo muito louco. Porque na minha cabeça, poder está associado a blazer, poder está associado a roupa curta, a salto alto. Mas o que eu sinto é poder. Poder no sentido de poderosa aqui,
Não um poder de mandar, de ditar, não esse poder. Esse poder aqui agora, assim, ó, eu posso. Esse poder de tipo assim, eu posso. Eu posso ir num programa de televisão se eu tiver que ir, eu posso ir num podcast, eu posso ir numa entrevista, porque eu estou em mim, clara de quem eu sou. E de quem eu não quero ser e do que não é pra mim, sabe? Então esse poder, né? Esse poder de liberdade, de poder estar em qualquer lugar, de falar sobre qualquer coisa, de defender a minha verdade, me sentindo poderosa, assim. Então, eu encerro esse ciclo de 9 anos, que finalizou ali ano passado, com muita gratidão. E que venha os próximos 9 anos e alinhadas nesses 4 arquétipos, graças a Deus, e sem ficar transitando em outros universos que não são pra mim. Certo? Então é isso, gente. Seja lá o que você esteja vivendo no seu processo de autoconhecimento, saiba que vale a pena pagar o preço, vale a pena viver o processo, não é fácil, é doloroso, dá medo, a gente fica sozinha, as pessoas não entendem a gente, vira a cara, acha que é pessoal, que a gente está dizendo não para elas, dependendo do quanto elas foram rejeitadas, o não que a gente diz para elas faz com que elas se sintam mal também. Então, assim, é um fuzuê, uma função, mas abraça o processo, se rende ao processo, vive cada parte do processo, que lá no final tudo se encaixa e você vai ver que, apesar de toda a má interpretação das pessoas, você vai ver que vai valer a pena. Porque essa sensação de poder ser quem você é, cara, de fato, isso não tem preço. Não tem preço. Tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.